A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre o que é o dia do Senhor. Vou estar explicando para os irmãos o que é o dia do Senhor e estar falando também sobre o derramamento do Espírito de Deus no tempo do fim. Certo, irmãos? E antes de começar o assunto, eu peço para os irmãos se inscrever no canal, né? Assistir o vídeo até o fim, deixar seu like, né? Compartilhar o vídeo com mais irmãos e dar uma olhada na playlist do canal. Eu quero aproveitar aqui e mostrar os vídeos, né, que já foi postado, né? Todos os vídeos de assuntos relacionados ao Apocalipse que está na playlist do canal. Então, irmãos, está aqui a playlist, ó. O nome da playlist é Assuntos Relacionados ao Apocalipse, ó. E tem todos esses vídeos, ó, 70 semanas, aqui, ó, o vídeo número 3, por exemplo, ó, 2 testemunhas, ó, vídeo número 5, 7 selos, né? Então, irmão, essa é a playlist do canal. Os irmãos podem estar indo lá na playlist e tá conferindo todos esses vídeos, né? É um conteúdo muito bom, certo? Então, irmãos, vamos voltar lá para a Bíblia e vamos começar o assunto, né? Falaremos, irmãos, sobre o que é o dia do Senhor e o derramamento do Espírito de Deus no tempo do fim. Então, irmãos, para adiantar aqui para os irmãos, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, irmãos, nos fala da Batalha do Armagedon. Também é conhecido como o dia da vingança de Deus. Por que dia do Senhor, dia da vingança de Deus? Porque é o dia, irmãos, que o Senhor Jesus ele vai vencer o exército do anticristo. Então, o dia do Senhor é isso, é a Batalha do Armagedon, onde Jesus Cristo vencerá o reino da besta, ou seja, o reino do anticristo. E eu vou mostrar para os irmãos que em todos os lugares, nos profetas do Antigo Testamento, aonde se fala dia do Senhor, está fazendo referência à Batalha do Armagedon, que é o dia da vingança de Deus, é o dia que o Senhor Jesus vencerá o exército do anticristo. Então, irmãos, para começar, nós vamos usar aqui Apocalipse capítulo 16, né? E depois, irmãos, nós vamos lá nos profetas do Antigo Testamento, né? Vou mostrar algumas referências que faz sobre o dia do Senhor, né? E como já falei para os irmãos, né? O dia do Senhor é isso, é a batalha do Armagedon. É quando Jesus Cristo vai vencer o anticristo e o exército dele. Então, irmãos, nós vamos começar aqui em Apocalipse capítulo 16. Nós vamos começar no verso 12 em diante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui, irmãos, está falando do dia de Deus, do dia do Senhor, está falando da batalha do Armagedon. Então nós vemos aqui que João ele tem a visão, né, da sexta taça da ira de Deus, né? Já foi derramada 5, né, 5 castigos sobre o reino do anticristo. E aqui, irmãos, na sexta taça o rio Eufrates seca, né? Os reis que estão ao oriente de Israel estão vindo, né, se preparando para a batalha, para se ajuntar com mais nações. Então aqui, irmãos, o anticristo ele está reunindo, né, o exército dele. Então nós vemos aqui no verso 3, né, 13, irmãos, do capítulo 16, que da boca do dragão, que é o diabo, e da besta e do falso profeta, sai 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos, irmãos, de demônios que fazem sinais, prodígios, milagres. O que está acontecendo aqui? O diabo, irmãos, está seduzindo os homens da terra, os reis da terra, através de sinais, de milagres, né? E tá, irmãos, secando o rio Eufrates para vir os povos, né, os reis do Oriente. Então aqui, irmãos, é o ajuntamento de todo o exército do anticristo. Para quê? Para vir para a batalha do dia do Senhor. Então os irmãos estão entendendo que o dia do Senhor fala da batalha do Armagedon.
né? Vamos dar uma olhada aqui no verso 16. E os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui, irmãos, o rio Eufrates secou, está abrindo caminho para vir os reis do Oriente, não do Ocidente, do Oriente. Olhe as nações que está ao Oriente de Israel, ao Oriente ali do rio Eufrates, nações islâmicas, certo? Nós já falamos isso em outros vídeos. Então, irmãos, nós vemos aqui uma preparação, né, dos exércitos do anticristo. E quem está por detrás de tudo isso? O diabo. Ele vai fazer sinais, maravilhas, prodígios e vai enganar os homens. Veja, irmãos, que Deus já castigou a terra aqui, a terra, não, melhor dizendo, o reino da besta, com 5 taças da ira. Quer dizer, o poder de Deus se manifestou em 5 taças, castigando o reino da besta. Só que o diabo ele quer enganar. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo prodígios também para os reis virem para o lado dele, se ajuntar a ele. Então, irmãos, aqueles que ficam se firmando só em ver milagre, só em ver obra, temos que tomar cuidado, porque no tempo do fim é o que o diabo mais vai fazer. Os irmãos notam que a besta da terra, né, se possível faz descer fogo do céu na terra para enganar os homens. Então aqui, irmãos, os irmãos estão entendendo, né? O dia do Senhor é isso. É o dia da batalha do Armagedon. E todas as vezes, lá nos profetas do Antigo Testamento, que falar dia do Senhor, está se referindo a essa batalha. E o Senhor Jesus, irmãos, vencerá essa batalha. Então, como aqui ficou claro, né, o que é o dia do Senhor, né, que é essa batalha do Armagedon, o exército do anticristo, né, vai se reunir, a besta, o falso profeta, o diabo vai seduzir o mundo, né, para vir contra Israel na batalha do Armagedon, e o Senhor vencerá eles. Os irmãos estão vendo que é o que está revelando aqui. Então agora, irmãos, nós vamos dar uma olhada no livro do profeta Joel. E lá nós vamos falar também do derramamento do Espírito de Deus no tempo do fim. Porque o inimigo ele vai fazer milagre, né, para enganar os povos. Só que Deus vai estar revestindo o povo dele de poder. Tem muitos que ensinam que no tempo do fim o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. Nada, irmão, que é isso? Como que o povo vai aguentar o tempo de tribulação se o Espírito de Deus for tirado da terra? Pelo contrário, irmãos, nesse tempo sim, Deus vai estar derramando mais ainda do seu Espírito sobre o seu povo. Então, eu imagino que por esses versos, né, os irmãos já entenderam o que é o dia do Senhor, é a batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus vencerá o exército do anticristo. Então vamos agora, irmãos, para o livro de Joel. Então, irmãos, nós vamos ler aqui o livro de Joel no capítulo 2, no verso 28 em diante. Ó, promessa de efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. É o que nós vamos falar primeiramente, irmãos. Mas vamos continuar a leitura aqui. Verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O verso 30 está linkado às 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Nós vamos olhar depois. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso é o que? O sinal da vinda de Cristo. Ó. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós já vimos o que é o dia do Senhor, a batalha do Armagedon, onde Jesus Cristo vencerá o anticristo e seu exército. Certo, irmãos? Então, nós já fez essa leitura, eu quero começar explicando pelo verso 28, ó. E há de ser, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, sonhos, né? Os vossos jovens terão visões, e sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Irmãos, aqui é uma promessa de derramamento do Espírito de Deus. É uma promessa, irmãos, que se cumpre em dois períodos, em 2 partes. No início da igreja, e Deus, irmãos, vai cumprir de novo no tempo do fim.
no início da obra e no fim da obra. Nós podemos comparar aqui, que são as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Irmãos, essa promessa, como eu disse, se cumpre em duas etapas. Primeiro, ela se cumpriu no início da igreja. Lembra que o Senhor Jesus falou para os discípulos, não se ausente de Jerusalém, porque eu enviarei o Consolador, enviarei meu Espírito. E os irmãos notam que ali no livro de Atos estava Pedro, né, todos os discípulos reunidos. E Deus ele derramou o Espírito dele e aquele povo foi visto falando em linguagem. Quer dizer, Deus já começou a derramar os dons. E um dos dons, não o único, um dos dons foi o dom de linguagem. Então, irmãos, muitos povos que estavam ali viu os discípulos, né, falando em línguas. E alguém ali disse, olha, esse povo está bêbado. E Pedro tomou a palavra e disse, não, esse povo não está embriagado de maneira nenhuma. Isso é cumprimento da profecia de Joel. E ele, irmãos, citou esses versos que nós acabamos de ler. Então, ele está confirmando que o Espírito de Deus que foi derramado ali no início da obra era cumprimento do que está escrito aqui. Só que nós vemos, irmãos, aqui falar do dia do Senhor. Por quê? Deus, quando tiver o Senhor Jesus para retornar, arrebatar sua igreja, ressuscitar o povo santo, para depois disso vir a batalha do Armagedon, Deus, irmãos, ele vai estar derramando o seu Espírito também. Os irmãos estão entendendo? Quando fala em Apocalipse das duas testemunhas, o que Deus fala? Darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias. O que isso nos revela? As duas testemunhas é a Igreja de Cristo, formada por judeu e gentil. O profetizar por 1260 dias faz referência aos 3 primeiros anos e meio da última semana profética. Então Deus está revestindo o seu povo para profetizar. E depois, irmãos, nós vamos entrar nesse assunto depois. João tem a revelação das 7 trombetas. Não são anjos, irmãos, que estão lá no céu que vão tocar instrumento. Anjos tocando trombeta simboliza o quê? A igreja profetizando. Não são anjos literais que tocarão instrumentos literais. São o quê? A igreja que profetizará, irmãos. E no profetizar da igreja, a terra vai estar sendo castigada. Os irmãos notam que no tempo que as duas testemunhas profetizam, ela tem poder para ferir a terra com toda sorte de praga. E os irmãos notam que as 4 primeiras trombetas, elas castigam a terra. E as trombetas, irmão, elas está revelada aqui em Joel também. Então nós vemos aqui, Deus promete derramar o Espírito dele sobre toda a carne, sobre os servos e sobre as servas. Os irmãos notam que lá no Antigo Testamento, era 3 classes de pessoa que se manifestava o Espírito de Deus. Reis, profetas e sacerdote. Só que Deus aqui, irmãos, ele está fazendo uma promessa de no tempo do fim, aliás, no início da obra e no tempo do fim, derramar o Espírito dele sobre toda a carne, até sobre os servos, as servas, né, aquelas pessoas mais simplesinhas, mas de um coração humilde, cheio de Deus. Deus vai derramar o Espírito dele. Então, irmãos, essa promessa de derramar do Espírito dele sobre toda a carne se cumpre no início da igreja, no início da obra de Deus, e vai se cumprir no tempo do fim, porque Deus vai estar revestindo mais uma vez. Não que hoje nós não somos revestidos do poder de Deus, somos, né? Mas seremos, irmão, no tempo do fim, numa proporção ainda maior. Os irmãos estão entendendo? Ali, irmãos, no dia de Pentecoste, né, quando o povo ali estava reunido, o povo ali foi visto falando em língua, porque Deus derramou o seu Espírito, né? Pedro tomou a palavra, né, e disse, esses homens não estão embriagados, isso daqui é a promessa de Deus, que foi feita pelo profeta Joel. E ele aproveitou aquele momento, anunciou Cristo e se converteu 1000 almas. Foi o início da obra de Deus. Deus derramou ali as primeiras chuvas, né? O primeiro derramamento do Espírito de Deus. E no tempo do fim, irmãos, quando o anticristo ali tiver manifestado, né? Quando nós chegar no tempo da última semana profética, Deus vai mais uma vez revestir ainda mais a sua igreja com o poder do Espírito Santo, irmãos, para poder estar profetizando e pregando para os homens. Os irmãos estão entendendo aqui que essa profecia, ela se cumpre
em dois momentos, no início e no fim da obra. É um derramamento do Espírito, no início da obra de Deus e no fim da obra de Deus. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Então os irmãos notam essas expressões: prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Os irmãos notam que isso está conectado às 4 primeiras trombetas. E as 4 primeiras trombetas, irmãos, do Apocalipse, está atingindo a terra e ferindo a terra. Anjos tocando trombeta nos revela o que? A igreja que vai estar profetizando nesse tempo. E no decorrer da profecia, daquilo que a igreja vai estar profetizando e pregando, Deus vai estar castigando a terra. Isso, irmãos, está conectado com as 2 testemunhas. 2 testemunhas profetizando e anjos tocando trombeta nos revela a mesma coisa. A igreja, na virtude e poder de Elias, profetizando, irmãos, no tempo do fim. Então os irmãos guardou em mente prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Está relacionado às 4 primeiras trombetas. Agora nós vamos no livro de Apocalipse, e vamos fazer uma leitura para os irmãos verem que isso que eu estou falando está de acordo com esse texto. Então, irmãos, continuando a leitura, se sair algum ruído aí, os irmãos perdoam, que está passando carro com som lá fora. Apocalipse capítulo 8, verso 7 em diante. Nós vamos ver que aqueles versos ali de Joel está conectado com as trombetas. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo. É uma das coisas que está citada ali em Joel, fogo, misturado com sangue. Outra coisa citada ali em Joel, sangue. E foi lançados na terra. Deus está mostrando prodígio onde? Na terra, certo? Os irmãos estão compreendendo? Que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou o mar em sangue. Olha Deus mostrando sinais de fogo, sangue. E tornou-se a terça ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das navios, O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu, sinal no céu, O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, os irmãos, tá notando aqui que interessante que esses versos tá linkado com aquilo que está escrito no livro de Joel. Vamos voltar lá rapidamente. Aqui, irmãos, verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra. Então, nós vemos que lá nas trombetas está sendo mostrado prodígios no céu e na terra. Sangue e fogo, nós vimos esse elemento. E colunas de fumaça. Irmãos, essa parte de colunas de fumaça é citado na quinta trombeta. Vamos ler rapidinho, para os irmãos verem que está tudo alinhadinho as profecias. Aqui, irmãos, a quinta trombeta. Eu não vou entrar em muito detalhe, desse assunto da quinta trombeta, porque aqui a questão aqui é mostrar que ela está conectada às trombetas, aquele assunto de Ezequiel. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, Satanás, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu
fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, né, que Satanás, ele recebe a chave do poço do abismo e abre o poço do abismo, né? E quando ele abre o poço do abismo, sobe fumaça, né? Como uma fumaça de uma grande fornalha, né? Então, irmãos, aqui eu não vou entrar em detalhe, né? Então, os irmãos viu aqui, né, a fumaça, como está descrito lá também no livro de Joel. Mas aqui na quinta trombeta está revelando que é a besta que se levanta do abismo, né? Então não vai dar para entrar em muito detalhe, mas para os irmãos entender melhor sobre esse assunto, tá aqui a playlist. Eu quero recomendar para os irmãos o vídeo número 29, que fala da conexão da última semana profética com o assunto das duas testemunhas, das 7 trombetas e dos 7 selos, tá certo? Então, irmãos, vamos agora voltar à leitura. Então, os irmãos estão entendendo, né? Lá no livro de Apocalipse eu expliquei para os irmãos o que é o dia do Senhor, faz referência à batalha do Armagedon, né? Onde o Senhor Jesus vai vencer o exército do anticristo. Aqui, irmãos, eu já expliquei para os irmãos no livro de Joel, né? Sobre o derramamento do Espírito de Deus, né? Que se dá ali no início da obra, e Deus que representa as primeiras chuvas, né? Sobre a obra de Deus. E também Deus derramará seu Espírito, né, numa grande proporção no tempo do fim, né, no fim da sua obra, né, vamos dizer assim, né, é as últimas chuvas, né. Então eu mostrei para os irmãos que o verso 30 aqui está linkado com as trombetas do Apocalipse. Então eu expliquei para os irmãos que anjos tocando trombeta, irmãos, não é anjos literais tocando instrumento. Porém, é a igreja que vai estar profetizando na virtude e poder de Elias e Moisés, o que também está revelado no assunto das duas testemunhas. Então, irmãos, no verso 28, 29 e 30, nós vemos o que é aqui no livro de Joel, a revelação do Espírito de Deus sendo derramado no tempo do fim. E o verso 30, que está linkando com as trombetas, está nos dando essa ideia. Que o tocar de trombeta não é anjos literais tocando instrumentos, porém é a igreja profetizando, é a igreja na virtude e poder de Elias tocando trombeta, profetizando. Então os irmãos notam ali um interessante que eu citei agora há pouco, né? As 4 primeiras trombetas está relacionado, né, a castigo da natureza, da terra. E os irmãos notam que as duas testemunhas, no período de 1260 dias, ela tem poder para ferir a terra com toda sorte de praga. Então, anjos tocando trombeta e duas testemunhas profetizando, revela a mesma coisa. A igreja revestida da virtude de Elias e Moisés, profetizando no tempo do fim. Então, irmãos, agora vamos ao verso 31, para falar mais ali da vinda de Cristo, do dia do Senhor, ó. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o que está falando aqui. O sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, antes do dia do Senhor. O sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, revela o que para nós, irmãos? A vinda de Jesus Cristo, quando ele vem para ressuscitar os que morreram em Cristo, e aqueles que ficou vivo para esse tempo serão arrebatados e terão seus corpos transformados. Irmãos, não é antes da grande tribulação. A Bíblia não revela ressurreição de mortos antes da grande tribulação. A Bíblia revela que a ressurreição dos mortos se dará depois da grande tribulação. Não é o assunto do vídeo. Mas o irmão nota que quando Daniel ele teve ali a revelação de um tempo de grande tribulação, foi revelado a ele que haveria ressurreição de justos e injustos. E ele fez uma pergunta para o anjo: quando ocorrerão essas maravilhas, que é a ressurreição dos mortos? E o anjo jurou que isso seria para depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é os 3 anos e meio de grande tribulação, e quando terminar a destruição do poder do povo santo, ou seja, o tempo de grande tribulação. Ressurreição só ocorre após 3 anos e meio de grande tribulação, certo, irmãos? Esses 3 anos e meio de grande tribulação é a segunda parte da última semana profética. Então tá aqui, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue.
Está nos falando do quê? Da vinda de Cristo. Ó, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, a batalha do Armagedon, é depois que Jesus ele vem para ressuscitar a igreja. Só que a igreja, irmãos, vamos entender, não é antes da grande tribulação. A igreja ressuscita após a grande tribulação, vai para os ares glorificado, aí depois, na batalha do Armagedon, ela acompanha Cristo para derrotar o exército do anticristo. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, irmãos, vamos só dar uma olhada no livro de Mateus, que confirma, né, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. Aqui, irmãos, ó, Mateus capítulo 24, verso 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, quais dias, irmãos? O tempo da grande tribulação, que é 3 anos e meio. Os irmãos notam que lá em Apocalipse, a besta, que é o anticristo, recebe autoridade para perseguir a igreja por 42 meses. E lá na revelação de Daniel, o chifre pequeno que comanda os 10 da cabeça do quarto animal, a ele o povo santo é entregue por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, 3 anos e meio de grande tribulação. Ressurreição dos mortos só ocorre após esse tempo de 3 anos e meio de grande tribulação. Isso, irmãos, ninguém tira da Bíblia. Ideologia nenhuma muda. Ó, e logo depois da aflição daqueles dias, tempo de grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha aqui o sol escurecendo e as estrelas perdendo a luz. Está conectado ao que, irmãos? O que nós lemos no livro de Joel, certo? Então, irmãos, está falando da vinda do Senhor. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e com grande glória. Então, irmãos, vamos voltar lá no livro de Joel, que os irmãos entenderam que aqui fala da vinda de Cristo. Aqui, irmãos, continuação, né? O verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, né? Vinda de Cristo, nós já vimos. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, irmãos, acontece assim. Vem a última semana profética. As duas testemunhas, a igreja de Cristo, formado por judeus e gentios, profetizará na virtude e poder de Elias e Moisés. É o Espírito de Deus sendo derramado nelas. Certo, irmãos? E elas, nesse tempo, vai ferir a terra com toda sorte de praga. Isso, irmãos, está conectado às 4 primeiras trombetas. Então, irmãos, o povo de Deus vai estar sendo revestido do poder de Deus. Porém, irmãos, os irmãos podem olhar, né, para entender melhor sobre esse assunto, no vídeo onde eu falo das duas testemunhas, né, da conexão da última semana profética com o assunto das duas testemunhas, 7 selos, né, 7 trombetas. Então, irmãos, quando terminar esses 3 anos e meio primeiro, que é o tempo que a igreja está profetizando na virtude e poder de Elias, a besta que se levanta do abismo perseguirá as testemunhas, quer dizer, passará a perseguir a igreja. Certo, irmãos? E o tempo de grande tribulação é o quê? 3 anos e meio. Depois disso vem a volta de Cristo, onde o sol escurece, onde a lua perde a claridade, as estrelas caem do céu. E nesse momento, Jesus Cristo, ele arrebata, né, aqueles que ficou vivo, né, e tem seus corpos transformados, e os mortos, irmãos, ressuscitam, né? Na realidade, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E aqueles que ficou vivo, né, serão arrebatados, né, e terão seus corpos transformados. Ó, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, vem depois. Os irmãos estão entendendo? O dia do Senhor é a batalha do Armagedon. Quando Jesus Cristo vem para a batalha do Armagedon, ele não vem sozinho, ele vence sozinho. Porém, o exército do céu acompanha ele. Quem que é esse exército do céu? É a igreja que já vai estar glorificada. Então, irmãos, vamos dar uma olhada lá em Apocalipse, né, para nós confirmar isso. Aqui, irmãos, nós vamos ler esse texto, Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Eu não vou exortar muita coisa, é só para complementar o que eu falei anteriormente. Ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro.
e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E isso está nos revelando que o lagar da ira de Deus. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo de Deus, né? Que nem está citado no Evangelho de João. Ó, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Quem que é esse exército, irmãos? É a igreja que já vai estar glorificada. Após 3 anos e meio de grande tribulação, Jesus Cristo volta, ressuscita aqueles que morreu fiel a ele, né? Aqueles que ficou arrebatado, né? Tem seus corpos transformados e vem junto com o Senhor para quê? Para o dia do Senhor, para a batalha do Armagedon. Ó, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enviou um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Os irmãos estão lembrados do vídeo número 32, onde eu falo de Gog e Magog? Lá no assunto de Gog e Magog é dito isso, irmãos. Se os irmãos não assistiu, eu recomendo os irmãos assistir o vídeo número 32, onde eu falo sobre Gog e Magog e as profecias do Apocalipse. Ó, para que comais a carne dos reis, dos tribunos, carne dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Aqui é a conclusão da batalha do Armagedon, irmãos. Então os irmãos estão entendendo? Ali no assunto da sexta taça, o rio Eufrates seca para vir os reis do Oriente. E da boca da besta, do dragão, do falso profeta, João tem a visão daqueles espíritos imundos saindo, né? Semelhante a rã, para enganar aqueles que estão sobre a terra, né? Os reis da terra, para juntá-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então os irmãos notam que lá em Joel, o sol escurece e a lua perde a claridade antes do dia do Senhor. Por que está falando isso, irmãos? Quando a lua e o sol escurece, faz referência à vinda de Cristo. Nesse tempo, Cristo glorifica a sua igreja, né? Os mortos ressuscitam, né? Aqueles que ficou arrebatado e transformado, e depois esse exército, irmãos, vem para essa batalha. Os irmãos estão entendendo isso? Então, os irmãos entenderam até agora? O dia do Senhor é isso, irmãos. O dia do Senhor é a batalha do Armagedon. E no tempo do fim, Deus vai estar revestindo o poder dele, o povo dele do poder dele, irmãos. O povo vai estar sendo revestido do poder de Deus para profetizar no tempo do fim. O Espírito Santo de Deus não vai ser tirado no tempo do fim, irmãos. Os irmãos entendeu, né, por essas revelações? Então, os irmãos entendem que eu comentei que todos os lugares nos livros dos profetas onde fala dia do Senhor, está fazendo referência à batalha do Armagedon. Agora, irmãos, eu quero citar mais uns 2 textos dos profetas, um de Zacarias e um de Jeremias, né, onde fala sobre o dia do Senhor, para nós concluir o vídeo. Aqui, irmãos, ó, Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 14, verso 1 em diante. Eis que vem, ó, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A batalha do Armagedon, onde ele vai vencer o exército do anticristo e o anticristo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Ó, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então os irmãos notam que a batalha do Armagedon é o quê? É as nações vindo com o anticristo para destruir Jerusalém. E é o próprio Senhor Jesus que vai vencer essas nações. Então os irmãos
Estão entendendo? Nós não podemos tirar Israel e Jerusalém das profecias bíblicas. Irmãos, todos os acontecimentos do Apocalipse, o Oriente Médio, irmãos, será o epicentro de todos os acontecimentos. Jerusalém, Israel, as nações que estão ao redor de Israel, que formarão o reino da besta. Os irmãos estão entendendo? São nações islâmicas. A Bíblia revela que o reino da besta será composto por nações que estão em volta de Israel. Depois nós damos uma olhada no livro de Joel, que nos revela isso. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, mulheres forçadas, ó. Metade da cidade sairá para o cativeiro, ó. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Nós vemos aqui um tempo de grande tribulação. Porém, nós vemos que mas o resto do povo não será expulso da cidade, quer dizer, vai sobrar um remanescente. Esse remanescente que sobra, eles não aceitarão a marca da besta e reconhecerão Jesus Cristo quando Jesus Cristo defender Jerusalém do anticristo de seu exército. Ó, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então nós vemos aqui, irmãos, o tempo da batalha do Armagedon. No verso 1, nós vemos: eis que vem o dia do Senhor, o tempo da batalha do Armagedon, de Jesus Cristo contra o reino do anticristo. Ó. Todas as nações, irmãos, se ajuntarão para a peleja contra Jerusalém. Ali é o epicentro de todos os acontecimentos. Cidade sendo tomada, casa saqueada, mulheres sendo forçadas, o povo indo a cativeiro. Isso, irmãos, é tudo referente ao tempo de grande tribulação. Mas vai ficar um resto na cidade, que não vai se corromper com o Deus do anticristo, não vai apostatar da fé, não vai aceitar a marca da besta e vai reconhecer Jesus Cristo como Messias, quando o Senhor Jesus defender esse povo contra o exército do anticristo. Então, irmãos, eu citei aqui que todo acontecimento será o epicentro de todas as coisas, melhor dizendo, será no Oriente Médio, ali em Israel, Jerusalém, e que as nações que estão em volta de Jerusalém serão um reino do anticristo. Mas tem base bíblica para isso, irmãos? Tem. Os irmãos que acompanham meu canal já sabem sobre esse assunto, né? Mas agora eu vou mostrar ali no livro de Joel, que o reino da besta será os povos que estão ao redor de quem? De Israel. Aqui, irmãos, né, vamos ler Joel, capítulo 10, verso 11. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Então, Deus está chamando os povos que estão aonde? Ao redor. Ao redor da onde, irmãos? De Jerusalém. É contra Jerusalém que o anticristo virá na batalha do Armagedon. Os irmãos estão entendendo? Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor. Quem está vindo para a batalha contra Jerusalém? É aqueles povos que estão ao redor de Israel. Os irmãos notam que na sexta taça o rio Eufrates seca para vir os reis do Oriente. Então os irmãos estão entendendo que tudo ocorre ali naquela região. Ajuntai-vos e vindes todos os povos em redor, da onde? De Israel, e congregai-vos. Ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Ó, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Isso faz referência à batalha do Armagedon. E aqui, irmãos, nós vamos ver também a expressão, acho que vai estar aqui, a expressão dia do Senhor nesse texto. Ó, movam-se as nações, subam para o vale de Josafá, que faz referência à batalha do Armagedon, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Quais nações será julgada por Deus? As nações que estão ao redor de Jerusalém. Então, irmãos, é os povos que estão ao redor de Jerusalém que vai fazer parte do reino do anticristo e que vai vir contra Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? E mais especificamente, o anticristo ele vem do norte de Israel. Várias nações virão com ele, mas ele é ali do norte, como nós vimos ali no assunto de Gog e Magog, no vídeo anterior. Ó, lançai a foice, porque já está madura a seara. Então os irmãos lembram que no início da obra de Deus, ele derrama as primeiras chuvas. Cumpriu ali com Pedro, né? Quando ele anunciou para aquele povo.
quando Deus derramou o dom de língua, né? E mais dons, né? Não só o de língua. E aqui, ó, porque já está madura a seara, é o fim da obra de Deus, é o fim da seara. Aqui já foi derramada as últimas chuvas, né? O derramamento do Espírito de Deus, ó. Lançai a foice, porque está madura a seara. O que isso nos revela? Os frutos sendo colhidos, a igreja sendo ressuscitada, certo, irmãos? Vinde e descei, ó, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam. Esse lagar aqui, irmãos, está nos falando do lagar da ira de Deus. O lagar era onde o povo enchia de uva e pisava para fazer vinho. Aqui é o lagar da ira de Deus, porque como o homem pisa as uvas num lagar, o Senhor Jesus Cristo estará pisando essas nações que vieram contra Jerusalém. Certo, irmãos? Ó, verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ó aqui, irmãos, mais uma vez a expressão dia do Senhor. O dia do Senhor é o quê? A batalha do Armagedon, certo? Então, ó, multidões, multidões no vale da decisão. Que multidões que é essa? O anticristo, irmãos, ele vem com a multidão dele contra Jerusalém. Jesus Cristo, ele vem com o exército do céu, com a sua igreja glorificada para essa batalha, certo, irmãos? Então aqui mais uma vez falando do dia do Senhor, falando dessa batalha. Ó, verso 15, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Tá aqui mais uma vez, irmãos, falando do quê? Da volta de Cristo, né? Que o sol e a lua perdem a claridade, as estrelas caem, né? Como é citado ali no Evangelho de Mateus, ó. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Tá vendo? E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Quem são esses estranhos que não passarão mais? O anticristo e o seu povo, e o exército dele. Então, irmãos, só para concluir agora, né? Eu quero citar ali, eu citei no livro de... No livro não, perdão, no vídeo sobre Gog e Magog, mas eu vou citar de novo aqui. Ali em Jeremias, né, sobre o dia do Senhor. Então tá aqui, irmãos, é só para concluir, ó. Jeremias 46, verso 10. Porque este dia é o dia do Senhor, mais uma vez, fazendo referência à batalha do Armagedon. Porque este dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos. Dia de vingança, ao que eu disse, também é chamado do dia da vingança de Deus, para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, embriagar-se-á com sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos exércitos, ó, tem um sacrifício na terra do norte. Porque o anticristo vem de lá. Isso nós vimos no vídeo sobre Gog e Magog. Quem não assistiu, eu recomendo os irmãos assistir. Porque o Senhor Jeová tem um sacrifício na terra do norte, quer dizer, a destruição do anticristo do seu povo, ó, junto ao rio Eufrates. Por quê? As nações que estão ali ao redor do rio Eufrates e além do rio Eufrates vai fazer parte do reino da besta. Os irmãos notam que na sexta taça, que foi a primeira coisa que nós lemos, né, o rio Eufrates seca para vir contra Jerusalém as nações que estão ao Oriente. Então, irmãos, nós vemos esses contextos nos revelar claramente, né, que esses acontecimentos, o epicentro de tudo é o Oriente Médio, Israel, Jerusalém, as nações que estão em volta, né, nações junto ao rio Eufrates, que estão além do rio Eufrates, né, todas as nações que estará vindo contra Israel, contra Jerusalém na batalha do Armagedon. Os irmãos sabiam? O único povo hoje, irmãos, que disputa Jerusalém com Israel é o povo islâmico. Os irmãos, nota que lá está construída uma mesquita, né, da época do Império Islâmico, se eu não me engano, foi na época do Império Otomano, e eles falam que ali é deles, pertence a eles, né, mas nós já conhecemos toda essa história, né, e tudo isso, irmãos, resultará na batalha do Armagedon. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, eu vou terminar o vídeo aqui, né? O propósito do vídeo era isso, explicar o que é o dia do Senhor, né? É a batalha do Armagedon,
certo? E falar, irmãos, que o Espírito de Deus, né? Deus derramará o seu Espírito no tempo do fim, para a igreja profetizar na virtude de Elias e Moisés. Não que as duas testemunhas serão Elias e Moisés, mas Deus usa como exemplo, né? Por quê? Vamos pegar um exemplo de João Batista. Quando o Senhor Jesus estava ali no monte, né, se transfigurou, depois que passou aquilo ali tudo, os discípulos perguntou: Senhor, por que que os fariseus, né, aquele povo fala que é necessário que Elias venha primeiro? O Senhor falou: Elias veio, porém, de fato, Elias virá. Foi o que o Senhor Jesus disse, né? De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Porém, eu vos afirmo que Elias já veio. Então, eles entenderam que estava falando de João Batista. Irmãos, João Batista não era a reencarnação de Elias. Porém, lá no livro de Lucas fala que ele veio na virtude e poder de Elias, certo? Assim também, irmãos, no tempo do fim, antes do Senhor Jesus retornar, antes de vir o tempo da batalha do Armagedon, a igreja, o profeta Elias e Moisés não virá pessoalmente, porém a igreja, irmãos, estará profetizando na virtude e no poder de Elias e de Moisés. Então, irmãos, eu vou terminar o vídeo aqui. Peço perdão para os irmãos, ficou em 46 minutos, ficou um pouco grande. Peço perdão para os irmãos que o vídeo ficou grande, né? Peço para os irmãos compartilhar o vídeo com mais irmãos, né? Deixar um comentário, um like aí para fortalecer o canal, né? Peço para os irmãos orar a Deus por mim, para Deus acrescentar mais conhecimento, né? Deus acrescentando mais conhecimento, nós faz mais vídeos como esse e compartilha com a Irmandade, né? Termino o vídeo aqui, espero que tenha trazido edificação e conhecimento na vida dos irmãos. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.